Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Estou iniciando mais um episódio. Que bom que você está aqui acompanhando este canal, todo o conteúdo que nós vemos trazendo aqui para donos de escola de música, professores de música. E hoje eu trouxe uma convidada que você pode imaginar no início que o conteúdo, que o que ela vai trazer aqui, toda a expertise dela como empresária e como expert, não tem nada a ver com o que a gente faz, mas na verdade tem tudo a ver. Estou aqui hoje com Lilian Chateau. A Lilian, ela é empresária e sócio fundadora de duas empresas, da Uniecos e da Abre, que são empresas educacionais na área do cavalo. Lilian, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, prazer estar aqui, prazer contribuir aí com a tua audiência. E vamos ver o que tem de jogo aí entre música e cavalo, né? Vamos ver o que conversa. Exatamente. Será que o cavalo tem a ver com a música com o cavalo? Mas, na verdade, os nossos negócios têm muita sinergia. Você já veio falar para os meus mentorados, eu também já tive a oportunidade de conversar com os seus e a gente sabe que tem tudo a ver, né? O que a gente faz. Mas antes da gente falar um pouco do negócio, eu queria saber de você. Me conta um pouquinho de você, da onde vem a Lilian, quando que você começou a trabalhar, qual é a sua primeira formação e como que você chegou aqui na área do cavalo? Vamos lá, eu costumo dizer que eu sou a Lilian Chateau da pista aos negócios, né? Então, sou fisioterapeuta, psicomotricista, fiz toda aquela jornada acadêmica, né? Faculdade, 3 pós-graduações, mestrado. O meu objetivo sempre foi transformar vidas, né? Desenvolver crianças no começo, né? Eu trabalhei muito com a reabilitação, com crianças atípicas. Então, eu sempre quis transformar a vida delas e transformava através da fisioterapia, psicomotricidade. E dentro do campo da fisioterapia, eu achei um formato, né? Podia trabalhar na clínica, podia trabalhar em hospital, mas eu queria fazer algo diferente e eu caí de paraquedas no meio do cavalo, tá? Então, eu não sou da família do cavalo, eu não montava desde pequena, eu não tenho um histórico tradicional, o que é algo bem disruptivo para o meu mercado, né? Então, eu sou aquela que entrou por uma linha profissional. E aí eu descobri nas terapias assistidas com cavalos uma estratégia diferente, que via o ser humano de uma forma mais sistêmica, relação, motor, cognitivo. E aí eu fui aquela trilha profissional, você sabe, né? Faculdade, monte de especialização, sempre achando que eu precisava de mais. De mais conteúdo, né? Mais conteúdo, não, porque está surgindo um jeito novo, eu tenho que estar em tal congresso. E essa jornada, ela é importante. Não é que eu não considere ela importante, né? Mas ela não é o único conhecimento que a gente precisa adquirir, a gente vai chegar nisso. E aí fiz mestrado, porque eu sempre desejei estar na área acadêmica. Então, a educação é algo que eu tenho desde sempre. Eu sempre brinquei de ser professora, então eu sempre quis isso. E aí, na minha trajetória com os cavalos, trabalhei com terapias, trabalhei com equitação lúdica, eu fui migrando para a área de gerenciar equipes, de compartilhar o conhecimento que eu tinha. Então, fui convidada para dar curso, palestra. Sabe quando você começa a transformar pessoas e os profissionais que estão vindo começam a falar assim, me ensina o que você sabe? Você pode dar uma palestra aqui? E aí eu comecei a entrar na área acadêmica, dando palestra, curso, formação, e comecei a gerenciar equipes. Ou seja, tinha uma equipe e eu comecei a virar a coordenadora técnica. Até que eu comecei a gerenciar pequenas equipes até chegar num grande clube hípico aqui de São Paulo. Eu diria que na época era o maior, hoje eu já não tenho clareza dos números, né? Não sei como é que eles estão, mas é um dos maiores da América Latina, super tradicional. E aí eu fui para um cargo de gestão. E aí eu tive uma outra virada na minha vida, porque como eu, fisioterapeuta, psicomotricista, ia trabalhar com precificação, gestão de recursos, com faturamento, enfim, DRE, compliance, RH, uma outra estrutura que a gente vai conversar. Captar cliente. Estratégia de marketing, estratégia de processos. Eu desenhei todos os processos da escola, né? Então, eu gosto de resumir a minha carreira nada linear, não foi um passo depois do outro. Foram
sucessões de oportunidades, eu sempre abracei todas com muito carinho, gosto de desafio. Então, todas as oportunidades eu falava, eu vou entrar. Então, não é linear. E eu saí da pista, da especialista, para a gestão de um negócio e agora num outro passo que é empreender, ser empresária, que a gente vai falar sobre isso. Maravilha. E eu acredito que quando a Lilian está falando aqui, a gente já percebe que tem muita sinergia, esses dois universos, né? O universo da educação musical e o universo dos centros equestres. Porque o dono de escola de música, o professor de música, também começa assim, sozinho num lugar e depois tem uma oportunidade, aí a agenda dele está lotada e ele precisa de gente para trabalhar e ele começa a sair da cadeira do professor e vem para a cadeira do gestor, só que não tem habilidade de gestão, porque até então ele se capacitou, foi atrás de cursos, tem uma obesidade, eu falo, né, que é uma obesidade mental que a gente adquire porque a gente foi atrás e que a gente senta nessa cadeira de gestor. E quando você sentou nessa cadeira de gestor, que é uma cadeira que a gente tem paixão pelo que a gente faz, pelo que a gente ensina, a gente tem aí um desafio de equilibrar esse nosso lado técnico, artístico, emocional e de trabalho profissional, né, e com o empresarial, porque nós nos tornamos empresários, sem querer, a gente cai, né, de paraquedas nesse lugar. Como que você foi se lapidando, se estruturando e desenvolvendo essas novas habilidades para esse novo papel? Bom, são dois momentos, eu diria, né? Uma coisa é ser gestora dentro de uma empresa, que o que você fizer pode dar errado, mas seu salário está lá. Sim. Então, uma coisa é você fazer gestão no negócio de alguém. E outra coisa é você fazer gestão dentro do seu próprio negócio. Uhum. Que você pode, se você fizer tudo errado, você nem salário tem, às vezes, né? Então, foram duas competências diferentes. Então, quando eu fui ser gerente, gestão, dentro de um negócio de alguém, eu desenvolvi muitas habilidades relacionadas à liderança. Né? Então, como gerenciar pessoas, como organizar esse time para trabalhar comigo e entregar um resultado para uma empresa, né? Então, eu foquei muito na equipe, porque eu precisava ter aquela equipe comigo, né? Eu fui de uma transição, eu assumi o cargo que era de um outro gestor. Então, o primeiro passo, eu tinha que estar com aquele time, eles tinham que acreditar nesse novo momento. E os colaboradores muitas vezes estão cansados. Falam, ai, de novo, lá vem alguém novo. Nossa, várias promessas. Então, como é que eu conseguia pegar esse time, e eu vejo muito isso em futebol, né? Muda o técnico, ai, vai mudar tudo de novo, é a mesma coisa. E aí, como é que o técnico coloca a sua pitada? O seu jeito de fazer e como é que ele engaja essas pessoas. E como que ele ganha no final, né? Porque tem ele tem que mostrar resultado para a empresa. Mostrar resultado para a empresa. Ele foi contratado, Isso. então eu tinha que mostrar resultado para a empresa. E eu sozinha não daria conta. Sim. Então, nesse momento, eu foquei muito em gestão de pessoas, né? E foquei num lugar que, assim, eu sabia que se eu entrasse na pista, eu convertia qualquer cliente. Eu daria a melhor aula. Mas não podia ser eu. E aí vem a briga do ego, do especialista não acreditar na equipe, ou a equipe não entregar o que você faria, mas ela está entregando e você validar e estimular e fazer eles crescerem. Então, nesse momento, eu aprendi, talvez o pessoal que trabalha com escola de música, né? Quando você é professor, você cuida do aluno. Quando você gerencia, então você cuida do aluno, monta uma melhor aula, as melhores estratégias, você cuida do plano de ensino, você dá o feedback para a família, você vê como a criança está evoluindo, o seu cuidado é com a criança, com o seu aluno, pode ser adulto também. Quando você gerencia uma equipe, você não cuida do cliente, você cuida da sua equipe. Então feedback, avaliação, treinamento de desempenho, motivação, conversas. Você vai observar como o seu colaborador vai evoluindo. Então, eu estudei muito sobre gestão de equipe. Quando a gente é gestão dentro do próprio negócio, aí muda a figura. Porque aí é muito mais sobre gestão das emoções. E sobre você entender estrategicamente qual o próximo passo que você precisa dar na empresa. Quando você está numa empresa que não é sua, o CEO vai determinar os passos.
Você determina o ritmo da equipe. Quando você empreende, você determina o passo da sua empresa. E isso é extremamente desafiador. Então, você tem que, muitas vezes, equilibrar os pratos entre ser especialista, ser o estratégico e ser o tático. E ser o operacional. E isso é mais desafiador. E eu acho que aí veio a questão da gestão das emoções e uma visão mais global de todas as áreas do negócio. Lilian, assim como músico, você como fisioterapeuta, como especialista, a gente tem um amor pelo que a gente faz imenso, uma paixão por ensinar, por estar com o aluno, como você está falando. Só que aí a gente vem para uma cadeira de gestor. E a gente muitas vezes continua com esse amor. Você percebe, e que não é para deixar de ter, mas a gente precisa saber dosar isso, porque a gente está administrando uma empresa. Então essa empresa precisa estar saudável. Você percebe isso com os seus mentorados também? Que a gente com a paixão pela música, nós músicos, e eles com a paixão pelo cavalo, com a paixão por aquele aluno, muitas vezes para fazer terapias, né? Muitas vezes o cavalo é usado não só para provas, mas mais para terapias, que eu acho que é até o que você trabalha, né, com a ecoterapia. Como que você percebe essa transição da paixão pelo que você faz, pela paixão pelo negócio? É uma transição, né, porque a gente só é apaixonado por negócio se a gente vira investidor, né, então todo mundo, os seus mentorados, os meus mentorados, eles estudaram para ter uma expertise técnica, né? Então, a gente estudou, a gente canalizou toda a nossa energia, os meus clientes, para dar terapia com cavalo, para dar aula de equitação com cavalo, para ser técnico. Então, eles não despertaram a paixão pelo negócio. Então, isso é uma jornada, é uma transição. Eu falo para eles, vocês precisam se apaixonar pelos números. E são os números que vão retratar a evolução dos clientes de vocês. Só que vocês não vão ver a evolução ali, no dia a dia. Vocês vão transformar isso em números e vocês vão se apaixonar por planilha. Vocês vão se apaixonar, mas é um processo. Sim. Né? Porque se eles fossem já direto para esse ponto, eles seriam investidores, empresários, né? Então seria aquela pessoa que, o que me faz pegar um dinheiro que eu tenho de repente na poupança e investir no meu negócio ou investir numa loja de bolo? Porque eu tenho paixão por aquele negócio. Sim. Né? Não é só o resultado. Então, e isso é um problema. Porque eu sempre falo a minha frase, não é sobre amar o que a gente faz, é sobre pensar estrategicamente como a gente vive do que a gente ama. Então, é importante amar, mas esse amor vai até a 4ª página. A partir da 5ª, a gente já tem que pensar estrategicamente como fazer isso. Só que as faculdades não ensinam, os cursos de extensão não ensinam, então a área técnica não ensina isso. E aí tem 2 caminhos. Ou você aprende batendo cabeça, E muitas vezes não aprende. E não aprende, Sim. perde dinheiro, Sim. demora, ou você investe nesse novo conhecimento que você precisa ter, porque é um conhecimento técnico também. Isso. Mas São é outras habilidades. Repete habilidades. essa sua frase aí que eu adorei. Não é sobre amar, Isso. não é sobre amar o que você faz. E eu falo muito sobre os cavalos, né? Então não é sobre amar cavalos, é sobre pensar estrategicamente como você vive do que você ama. Então, não é sobre amar música, gente. Todo mundo ama música, né? Sim. É como você vive da música. Como você faz para você ter a música todos os dias na sua vida. E muitas vezes você não vai estar com o instrumento todos os dias, mas o fato de você ter uma escola, o fato de você ter clientes se transformando, o seu óbvio, o seu propósito, o seu legado continua. Sim. Né? Mas numa estrutura maior, porque todo mundo tem 8 horas. Né? Então não dá para atender todo mundo. Então, o quão você quer transformar pessoas através da música? E se você quer transformar muitas, você precisa de mais pessoas e precisa de estrutura. Exatamente. Vocês estão vendo como tem tudo a ver, né? Quando eu falei, vocês vão achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver o nosso trabalho, porque somos experts, profissionais, técnicos em uma habilidade, nós como músicos em algum instrumento, em alguma modalidade musical, e eles na ecoterapia, ou mesmo nas provas, e que nesse momento tem que administrar um negócio. Lilian, como que você faz essa transição de mentalidade? Porque eu passei por isso, eu fui CLT por 19 anos, e eu não sabia como era ter um negócio, eu trabalhava que nem uma louca, literalmente, muito mais do que eu trabalho hoje, e no final do mês meu dinheiro estava ali, mas eu não estava preocupado com outras coisas. E hoje eu estou muito preocupada com a saúde da minha empresa, porque se a saúde da minha empresa estiver bem,
todos os colaboradores, todos os mentorados, todo mundo vai estar bem. Se não estiver, ninguém vai estar bem. Então, como que você faz essa transição de mentalidade? Conta algum caso, alguma história de mentorado seu que passou por essa transição. A mentalidade, eu acho que é o ponto principal. Primeiro que eu não acho que todo mundo tem... não é know-how, tá? Não é por conhecimento. Mas tem que seguir na jornada do empreendedor. Porque é desafiadora, tem que ter muita coragem, tem que gostar do risco, né? Quando você fala, tem que ter coragem para empreender. Gente, para entrar dentro de uma sala de aula com um aluno ou com 30 alunos, você tem que ter coragem. Para você pôr um aluno em cima do cavalo, um aluno atípico em cima do cavalo, um down, um autista em cima do cavalo, você tem que ter coragem também. Tem que ter coragem. Então, eu entendo que essa coragem nós já temos. Essa coragem está em nós. Então, o que a gente tem que fazer agora, né? Usar essa coragem para empreender, como você disse, muito bem disse, da maneira certa, para economizar energia. Né? Senão você ficar gastando energia no que não precisa. Exato. Então, eu trabalho muito mentalidade com os donos de centros e eu gosto muito de um livro que é O Mito do Empreendedor. Sim. Então, eu digo para eles o tempo inteiro, você tem que ser 3 pessoas em uma só. Então, você tem que ter uma visão operacional, uma visão tática e uma visão, um olhar visionário. Onde você quer chegar? Daqui a 10, 15, 20 anos, onde o seu centro vai estar? E se você vai estar na pista ou você quer ganhar um salário de gerente ou você quer ganhar só em cima de lucro? Né? Então, a gente primeiro tem que visualizar como seria, qual é a vida que eu quero ter, qual é o modelo de negócio que eu quero ter. Então, essas 3 personas são 3 personalidades diferentes, entendeu? Parece 3... comportamentos diferentes, Sim. pensamentos diferentes, atitudes diferentes. E isso é muito difícil. Lógico que à medida que o negócio cresce, você não vai precisar ter esses 3 papéis. Né? Você vai contratar pessoas e você vai entender qual é o seu melhor papel. O melhor papel de um dono seria ter a visão. Mas muitos querem ficar no operacional. Preciso de um dia só. E é uma quebra de crenças muito grande. Eu lembro muito de uma mentorada, ela é dona de um centro equestre lá no Paraná, e ela me procurou em novembro do ano passado. E ela me procurou e falou, Lilian, o meu marido me deu um checkmate. E o nome do meu programa é Checkmate. De mentoria, né? Sim. E ela falou, meu marido me deu um checkmate. Ele falou que se esse centro equestre não der certo, se eu ficar trabalhando que nem doida, se eu chegar cansada, chorando, ficar pedindo empréstimo, eu não vou ter esse centro equestre em 2025. E é o sonho dela. Era o sonho dela, né? Ela construiu o centro do nada. Do nada. Ela pegou um sítio que não tinha nenhuma estrutura de cavalo, e ela montou pista, montou baia. Então, ela falava, não é possível. E ela viu uma live que eu falava assim, você tem que sair da pista. E ela falava assim, Lilian, eu entrei em contato com você porque não tem como sair da pista. Eu sou a melhor professora. Se eu sair da pista, os meus alunos vão sair. E não dá, a minha equipe não está preparada, não posso sair. E eu falei, se você não sair, você não vai crescer. Né? E quando você não sai da pista, qual é a mensagem que você deixa para a equipe? Que eles não são capazes, que você não acredita neles, que eles são incompetentes, que eles nunca vão ter oportunidade. É essa mensagem que a gente está deixando para a nossa equipe. Então, a sua equipe não vai se envolver. Ela também não vai buscar crescer. E aí eu falei, você vai. E aí eu falei, você vai... Aí a gente fez uma reunião. Eu falei, você vai fazer 3 ações específicas. E ela estava com uma questão financeira muito grande e com medo, que acho que é muito comum também, de precificação, de cobrar, né? De cobrar o que é correto, o que é justo. E ela estava com medo enorme de fazer um aumento, um reajuste que ela sabia. Eu preciso reajustar, mas eu não sei como. E a gente traçou um plano. Falei, olha, você, vai cobrar por aula experimental. Não tem o cliente chegar gratuitamente. Ele tem que fazer um Pix de que ele vai se comprometer, você vai reservar horário, o professor, e ele vai. E aí você faz uma oferta comercial. A hora que, se ele se inscreve, compra a mensalidade, ele abona essa aula experimental. Então, a gente faz uma proposta comercial. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos fazer o reajuste. E eu montei com ela um reajuste e montei todo o script, como que ela devia abordar cada um dos clientes. Taranã, taranã. O reajuste era
o maior era na estabulagem dos cavalos. O que é estabulagem? Estabulagem, o cliente tem um cavalo, paga para ela cuidar. Tá. Então, ela tem uma baia, o cliente paga para ela cuidar, para ela dar alimentação. É um estacionamento do cavalo. Exatamente, é estabulagem. Tá. E a outra ação, ela tinha que sair da pista. E aí, em fevereiro... É a mais difícil. É a mais difícil. Eu saí de sala de aula, eu sei como é. Em fevereiro, a gente teve um encontro, a nossa imersão. E aí, ela colocou em prática as 3 ações. No resumo da obra, ela vendeu 8 aulas experimentais a R$110, ou seja, R$880 que ela estava deixando de ganhar. Tava ali, ó. Eu vejo isso todos os dias. Nenhum aluno cancelou. Uhum. Todos os clientes que ligaram dizendo, quero fazer uma aula experimental, e ela cobrou, todos foram. Então, R$800 ali, R$880 ali. Depois, ela fez o reajuste da estabulagem. Só o reajuste que ela teve coragem, que ela enfrentou os medos, ela conseguiu montar uma estratégia junto comigo, ela aumentou o faturamento em R$7.000 por mês. Fazendo a conta aí, se todos se mantém no ano, a gente está falando mais de 70 mil. No ano, mais de 80, né? Mais de 80 no ano. Mais de 80 no ano, então só essa estratégia. Se você for CLT, você nunca vai ter esse reajuste. Não. Nunca. E aí a terceira estratégia, ela falou assim, Lili, eu tive coragem, eu dei algumas aulas, passei algumas das minhas aulas para um instrutor. E ela falou, você não acredita o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu comecei a fazer networking, ficar ali com os pais, tal, tudo. E um dia, entrou uma pessoa no meu Aras, no meu centro. Ela falou, um cliente que eu não estava esperando, que eu não conhecia. Ele falou que passou ali, entrou. E aí ele começou a perguntar sobre cavalos, né? Que ele gostava muito de cavalo e ele tinha um sonho. Ela falou, naquela conversa, eu vendi um cavalo, R$10.000. Uau! O cliente comprou a estabulagem, ou seja, a estabulagem, o cavalo ficou lá, ou seja, mais R$1.700 por mês. E ele começou a aula de equitação. Se ela não estivesse disponível para esse cliente, ela falou, eu tenho certeza que ele tinha entrado no meu centro, ninguém falaria com ele e ele teria ido embora. Então foram 3 ações que a gente conseguiu organizar em menos de 2 meses para ela ter um faturamento acima de 100 mil. No ano. Que ela não ia ter. Esse dinheiro ia escorrer pelas mãos. Eu vejo isso todos os dias. Eu converso com donos de escola de música e eu sempre pergunto, né? Quais são os seus principais desafios? Para cada desafio é no mínimo 100 mil. Olha, nesse desafio, se você fizer isso e acertar isso, é 100 mil no ano. Nesse aqui, se você fizer isso, porque nós temos essa expertise, porque nós já fizemos isso, nós temos isso mapeado. Porque nós já fizemos isso em outros negócios. Então, outros negócios de outros donos de escola de música, no meu caso, e centros equestres, você já fez e deu certo. E aqui acontece, o primeiro medo que todo mundo tem quando chega aqui é de reajustar a mensalidade. Mas se eu reajustar, eu vou perder. Aí eu dou a mão, a gente segue juntos, a gente faz esse caminho, todo mundo reajusta e não sai aluno. E se sai 1, 2, e o que ela reajustou, os que ficam, ela ganha muito mais pelos que saíram, né? Então, são pessoas que às vezes também tinham que partir, que tá tudo bem. Esse é o meu primeiro passo na minha mentoria. Eu também, reajuste de mensalidade. Reajuste, o meu também. Plano comercial, então colocar planos de mensalidade, trimestral, semestral, para aumentar. Anual. Para aumentar o LTV e a segurança, o planejamento financeiro. É o primeiro passo. E é a insegurança, e eu faço igualzinho. Vamos lá, dá a mão, vamos montar uma estratégia, tem técnica, tem uma forma de abordar cada cliente, tem uma proposta comercial, mas é o primeiro passo também. E é um medo. Eu entendo esse medo. Claro, porque a gente também tem os nossos negócios, né? Mas confia que dá certo. Dá certo. E tem mentora que está conduzindo, não está sozinho. Exato. A mentora está ali, conduzindo, seguindo o caminho. Então, essa condução, e principalmente o que eu conheço o seu trabalho, então por isso que eu estou me apropriando e falando dele, nós fazemos no ritmo de cada mentorado. Nós fazemos no ritmo dele, cada um tem um ritmo. Nós estudamos desenvolvimento humano para isso, porque a gente conhece o desenvolvimento humano e as características de cada pessoa. Então, nós damos a mão e vamos seguindo. Lilian, e fala um pouquinho dessa parte, né, de gestão, da parte do ensino, porque não é só um negócio, tem a parte de ensino que a gente
nós, nossos mentorados, e nós temos uma metodologia de ensino. Como que eu ensino o dono de escola de música a estruturar? Como você ensina o seu mentorado, dono do centro equestre, a estruturar? Não faz tudo de primeira, né? Igual vai tocar piano, já aprende todas as notas na primeira aula? Não, temos uma metodologia. Já sai em cima do cavalo? Já sai cavalgando? Não, temos um passo a passo, né? Como que você alinha a estrutura, tanto da parte de gestão quanto da parte educacional, que nós não deixamos de lado para os seus mentorados? Como que você vai conduzindo também eles a estruturarem as próprias metodologias de ensino deles? A gente está num passo muito interessante, porque eu tenho a trilha educacional do dono de centro, né, onde a gente fala de gestão, de liderança, e dentro da nossa empresa existe uma trilha educacional para o profissional da pista. Né? Lógico que o dono não vai fazer a mesma pós-graduação de quem é especialista, porque o dono já está numa outra jornada. Então, o que a gente colocou agora, esse ano, foi inclusive um programa que chama EcosLab. Então, a gente ensina tecnicamente o dono junto com a sua equipe. Então, um novo método ou um novo serviço que eles podem implementar. O dono vem com uma visão estratégica, então eu vou ensinar toda a parte comercial, como vende, como faz um projeto piloto, como mensura os resultados, e a equipe vai fazer a parte didática, né? Então a gente ensina a parte didática do serviço, né? Então as escolas estão começando a entender que precisam de uma metodologia. E não é uma metodologia única, entende? Por mais que a grande maioria trabalhe com ecoterapia, a ecoterapia do centro que está lá em Goiânia é diferente da ecoterapia que está lá no centro de Porto Alegre, que é diferente que está lá em Roraima. Então, eles estão começando a enxergar e entender, eu tenho um jeito de fazer diferente. Qual é o meu jeito? E esse jeito a gente pode transformar em método. Então, o método é um processo. E o que eu falo tem que escrever. Esse exercício do dono escrever é muito desafiador. Transformar. O que você faz em passo a passo? Não, a gente ensina a equipe. Não é ensinar, é um passo a passo. Como você transforma tudo isso que você faz num plano, num processo, numa didática de ensino. Porque se fica na cabeça do dono, a equipe não acessa a cabeça do dono. Ah, mas eu já falei, não falou, não é óbvio, tem que estar escrito. Então, a gente tem trazido isso para os donos, essa metodologia, como estruturar isso. A Abre traz as formações técnicas e agora o nosso passo é transformar isso numa metodologia única de cada centro equestre. Muito bom. E você, acredito que seja a única do Brasil que faz isso? Que não tem outros mentores de centros equestres? Ou você está abrindo um caminho para olhar tanto para a metodologia quanto para a gestão, para o negócio ao mesmo tempo? Tô correta? Tá, correta. Eu não consigo dizer se sou a única, tá? Mas eu conheço profissionais que têm falado sobre isso, mas não se aprofundado como eu. Talvez eu decidi entrar nessa trilha para realmente aprofundar. Sim. Gestão é um tema que está chegando nesse mercado do cavalo, é um mercado informal. Existem pessoas específicas em gestão financeira, e gestão só do cavalo aqui de cultura. A minha gestão é sobre ecossistema de serviços. Então, quais são os serviços que você tem que compor no seu modelo de negócio? E como você lidera essa equipe? E como você cria essa visão estratégica do seu negócio, né? Então, é um mercado que está começando. Mas eu ousaria dizer que dentro de serviços, se eu não sou uma das únicas, eu sou a pioneira. Porque já tem gente copiando, né? Claro. As pessoas copiam. É legal, né? Você vê no Instagram, né? Você vê na página do fulano, 3 meses depois tá igualzinho, até a cópia é igual. Aí você fala, não é possível. Isso acontece comigo todos os dias, eu já tô até acostumada, sabe? Mas acontece, né? Porque é muito mais fácil você copiar alguém do que você criar algo novo, né? Então tá bom, a gente cria, aí as pessoas vêm e copiam, mas aí eu também tenho focado muito nisso. Fui a pioneira.
Então, você foi a pioneira, você inclusive trabalha com chancelas do MEC, assim como eu. Então, sim, temos um pioneirismo nessa parte educacional, junto com a parte técnica do que nós fazemos, né? Então, acho que a gente tem que assumir isso e falar, somos as pioneiras nisso. Aqui, pessoas vão copiar, né? Tudo bem, tenho aí os xing-ling da vida, né? Para copiar o que a gente faz, mas tá tudo bem, fomos os pioneiros. E você sabe que eu tô aqui pensando e refletindo com os nossos negócios, a educação musical e a educação equestre têm em comum. E tem alguns pontos aqui que eu vi que temos muita sinergia, que porque nós duas, as nossas metodologias trabalham com disciplina, escuta, sensibilidade, ritmo e conexão entre seres vivos. Então, nós não trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos com pessoas, nós formamos os seres humanos, né? E isso também se reflete na forma com que os nossos negócios vão crescendo, vão tomando forma, vão se constituindo. Cada um está num ponto do mapa. Então, a pessoa está ali no interior do Rio Grande do Sul. Ali ele é uma referência, ele começa a construir uma comunidade, uma marca. Então, nós temos toda essa semelhança nos nossos negócios e esse legado que nós estamos deixando nos nossos mentorados, nos nossos alunos de pós-graduação e que, consequentemente, eles vão deixando ali. Porque eu, Cíntia, e você, Lilian, não conseguimos estar em todos esses pontos do Brasil. Não. Só que eles estão e nós ensinamos e direcionamos a como eles construírem esse legado. Agora, eu acho também que tem algo que acontece com todos eles também, que são falta de tempo, medo de cobrar, como a gente já disse, a necessidade de montar equipe, de aprender a delegar, de equilibrar razão e emoção que nós precisamos ao mesmo tempo. A gente estava falando isso agora, antes de gravar, né? Nesse ponto de que nós estamos no nosso negócio, de sempre ter um próximo nível, e nós estamos nesse ponto, e como que a gente vai celebrar tudo isso, né? Então, como que você percebe que o autoconhecimento, que é a base dessa liderança, como que os seus mentorados, os donos de centros equestres vão acompanhando e entendendo mesmo, né? Tomando propriedade desse autoconhecimento deles, que é a base da liderança, para eles construírem um legado deles ali, naquele ponto do mapa onde eles estão. É um processo, eu sempre costumo dizer, né? É um processo interno. Eu sempre costumo falar que são os dois lados da moeda. Então, existe um lado da moeda que é o negócio e outro lado da moeda que é o CPF, o CNPJ e o CPF, né? E é a frase que todo mundo fala, né? Não existe um CNPJ sem um CPF forte. E tem horas que, quando a gente começa a falar muito sobre o negócio, sobre a estrutura, precificar, não, vamos fazer gestão, não, vamos liderar. Os meus mentorados, muitos têm quase que pânico de falar assim, eu vou ter que fazer uma reunião de equipe, eu vou ter que falar com a equipe, vai. Nossa, eu vou ter que falar de contrato, eu vou ter que falar de salário. E quando você vai ter que falar de um processo, você começa a olhar suas emoções. E se o colaborador falar que não quer, como eu vou reagir? Qual é a cara que eu vou colocar? Ele está falando sobre Lilian Chateau CPF ou sobre a Lilian Chateau que ali está... Embora que ela seja a minha empresa, eu estou fazendo um papel da empresa. Não é sobre a Lilian Chateau, será que ele não vai gostar mais de mim? Então, eu costumo falar sempre para os meus mentorados, né? Falei, gente, quando vocês assumirem de fato o papel da gestão, sabe o que vai acontecer? Sabe aquele grupo de WhatsApp que você tem com a sua equipe? Pois bem, ele vai continuar, mas a sua equipe vai fazer um outro paralelo que você não vai estar. E tá tudo bem. Adorei essa. Eles vão continuar te amando, você não tá fazendo mais parte do grupinho, e na verdade, assim, você não faz parte mais do grupinho, entende? As conversas que você tem... Eu acho que os nossos mentorados têm um grupinho que a gente não tá lá. Deve ter. Tem, eu tenho certeza que tem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Como eu tenho grupos onde os meus mentorados não estão. Claro. Eu tenho outros grupos. A gente tem o nosso, que os nossos mentorados nem podem estar, né? Então, isso é muito importante. E não é sobre pessoa. Isso. E como você... Não é sobre a pessoa, né? É sobre a posição que você ocupa na sua empresa. E isso faz você voltar para o seu autoconhecimento. Então, é uma dupla jornada, eu acho, que empreender. É construir um CNPJ e as habilidades que um CNPJ precisa, mas também olhar para o seu CPF e construir as suas habilidades emocionais para lidar
com as necessidades do seu CNPJ. Sim, você sabe que quando os meus mentorados falam, um aluno saiu, eu falo, o problema não é você, é com ele. Não tem nada a ver com você, ele saiu por motivos dele, que podem ser N motivos. Né? Não foi você fez tudo certo, tá tudo bem, virão outros e você vai impactar mais pessoas. Quem passou pela sua mão foi impactado e ele saiu melhor do que quando ele chegou. E agora virá outro. Então, sobre isso também, né? Que a gente ter a certeza de como a gente realmente impactou, como a gente fez a diferença na vida das pessoas, pela nossa técnica, pela arte que a gente leva, educação e arte, porque eu acho que as duas profissões têm muito isso, né, interligadas. Então, entender que a pessoa que passou por você levou algo. Todo mentorado que passa por mim, por mais que ele não continue no processo, que ele faça durante um tempo, tem algumas coisas que ele aprende que ele não volta mais para trás. Exato. E eu acho que uma boa ferramenta para isso, que poucas pessoas fazem, e dá para fazer em todas as áreas, é você, de fato, ter um feedback. Né? E entender que cada cliente é um livro. Tem livros que você vai avançar até o último capítulo, tem livros que você vai avançar até o 4º capítulo, e tem clientes que vão chegar até você e é sobre uma coisa que você vai transformar. Mas eu tenho um método que vai transformar muito se ele tivesse continuado. Tá tudo bem, é sobre ele, né? Mas você saber captar o feedback vai fazer com que você entenda o que você transformou em cada um. Tem um que você vai transformar só durante 3 meses, o outro vai ficar com 6, tem cliente que vai ficar com você anos. Mas tá tudo bem, nem todos os clientes vão ficar com você todos os anos. E também ia ficar muito chato. Exatamente. Imagina, o mesmo cliente o tempo inteiro durante 5, 6 anos. Não, bom renovar, te coloca em desafio, em movimento. Não é sobre a sua competência técnica. Né? Então, eu acho que uma boa ferramenta para isso é implementar Google Forms de feedback. É você ter o comportamento de um cliente encerrar. Posso te ligar rapidinho? Dentro desse período, me fala qual foi a transformação que você teve, o que fez sentido para você ficar. A hora que você tem isso, você vai acalmar o seu coração. É isso mesmo. É isso mesmo. Lilian, olha que delícia de conversa, hein? Se deixar, a gente ficava aqui, né? Nós ficamos o dia inteiro aqui conversando e trazendo outros aspectos, porque como eu disse lá no início, né, nosso negócio tem muita sinergia, o nosso negócio tem muita ligação, inclusive nós duas somos mentores que conversamos sempre, estamos sempre em sintonia, porque os nossos negócios realmente têm sintonia. Lilian, antes de finalizar, queria que você trouxesse uma mensagem, uma palavra, uma ação que a pessoa pode fazer e que dê certo, né, que funcione no negócio dela, para os donos de escola de música que estão nos ouvindo, que você sabe que tem muita sinergia com o que a gente faz. Então, eu queria uma mensagem sua, por favor, pro pessoal que está aqui. Eu sempre gosto de dar mensagens que fazem sentido, que fizeram sentido para minha vida. Ou seja, eu dou uma mensagem do que eu vivo e que eu vivi que fez sentido. E hoje a mensagem mais poderosa que eu posso dar para vocês é: tenham um mentor para ajudar vocês nessa jornada. Eu cresci muito com mentoria, eu cresci muito com pessoas que estavam 2, 3, 4 níveis acima de mim, que conseguiam me dar a mão para falar: Lilian, vem, vou te ajudar. A gente aprende demais com quem já tem mais expertise. Que é diferente do conhecimento técnico, que está o professor e você tem uma classe de pessoas ali. Então, a mentoria, o mastermind, estar num grupo de negócios, vai fazer vocês mudarem de mentalidade. Então, não fiquem isolados no negócio de vocês, não fiquem dentro da bolha de vocês. Tenham uma abertura e estejam com pessoas que incomodem, entendeu? Você tem que estar com uma pessoa que te provoque. Você tem que estar com uma pessoa que fala assim: caramba, não tinha pensado nisso. É essa pessoa que vai te tirar da zona de conforto. E você só cresce numa zona de desconforto. Se está confortável, você não está crescendo. Então, procurem sempre mentores que ajudem vocês na caminhada. É o que eu faço nos meus negócios, é o que a Cíntia faz, e eu tenho certeza que é isso que vai contribuir para a jornada de crescimento das escolas de músicas e profissional também, tá? Profissional autônomo também, porque tem que saber se vender.
É isso aí, é isso aí. Obrigada, querida. Muito obrigada por ter vindo, pelo seu tempo de estar aqui. Obrigada pela amizade. E com certeza, quem assistiu esse episódio aqui saiu transformado. Não tenho sombra de dúvidas disso. Se você curtiu, gostou desse episódio, deixa seu like aqui no YouTube, deixa seu comentário. Aqui você também encontra o Instagram da Lilia, onde você pode acompanhar mais o trabalho dela, o meu trabalho também. E eu amei esse episódio. E não esquece de compartilhar com outras pessoas, que vai ser importante também ouvir tudo que a gente está falando aqui. Até a próxima!